Nós estamos tratando esse mês aí dos Cânticos do Messias, estamos abordando alguns salmos messiânicos. Semana passada nós tratamos aí do Salmo 2, que trata da vitória do rei messiânico, e hoje eu queria meditar com vocês no Salmo 45, que trata do amor pelo rei messiânico. É um salmo de casamento. E, por alguma razão, nossos editores destacaram parte do verso em itálico, mas essas informações que nós temos antes do verso primeiro são parte do texto inspirado por Deus. Eu queria ler essa parte, ela é importante, tem a ver com a exposição do texto bíblico, e nós vamos ler dela até o final do verso 17. Salmo 45, verso 1 ao 17. Ao mestre de canto, segundo a melodia e os lírios, dos filhos de Corá, salmo didático, cântico de amor. O meu coração transborda de belas palavras. Ao rei consagra o que compus. A minha língua é como pena de um hábil escritor. O Senhor, ó rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou nos seus lábios. Por isso, Deus o abençoe para sempre. Cinja a espada no seu flanco, herói. Cinja a sua glória e a sua majestade. E nessa majestade cavalgue vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça. E a sua mão direita lhe ensinará proezas. As suas flechas são afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos aos seus pés. O teu trono, ó Deus, é para sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o seu Deus, ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Todas as suas roupas cheiraram a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que o alegram. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. À sua direita está a rainha enfeitada com ouro finíssimo de Ofir. Ouça, filha, ouça e preste atenção. Esqueça o seu povo e a casa de seu pai. Então o rei ficará encantado com sua formosura. Por ser ele o seu senhor, incline-se diante dele. A filha de Tiro virá trazendo presentes. Os mais ricos do povo lhe pedirão favores. A filha do rei é toda formosura no interior do seu palácio. Os seus vestidos são enfeitados de ouro. Em roupas bordadas conduzem-na diante do rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença, ó rei. Serão conduzidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em lugar de seus pais estarão seus filhos, colocados como príncipes por toda a terra. Farei com que o seu nome seja celebrado de geração em geração, e assim os povos o louvarão para todo o sempre. O tema, então, o amor pelo rei messiânico. O que nós temos, então, diante de nós aqui é um cântico de amor, mais precisamente um cântico de casamento, como é indicado pelo título do Salmo. Esse cântico de casamento, esse cântico de amor é inédito no Saltério, não há nenhum outro salmo que seja destacado como esse, como um cântico de amor, um cântico de casamento, ou para ser proferido do casamento. Talvez o mais próximo do Salmo 45, que a gente tem na Sagrada Escritura, é o livro de Cântico dos Cânticos, ou livro de Cantares, que é um longo amor celebrando a paixão legítima, a paixão dentro de um ambiente de aliança de casamento entre um homem e uma mulher. Mas esse é um salmo inédito, já pelo título dele, um cântico de amor, um cântico de casamento. Provavelmente, não há muita certeza aqui, esse salmo era proferido, era cantado, geralmente em casamentos reais. A gente não sabe para que rei esse salmo foi composto, não foi para o rei Davi, ele é um salmo de um período posterior. Calvino vai sugerir que esse salmo foi composto para celebrar a entronização de Salomão e depois o seu casamento, mas também não há muita certeza quanto a isso. Aliás, é até difícil dizer, como Calvino diz no seu comentário aos Salmos, que esse salmo celebrou a entronização de Salomão por causa de algumas dificuldades que a gente tem em ligar a biografia de Salomão com o que a gente encontra dentro dos Salmos. A gente também não sabe quem foi o poeta desse salmo. Ele simplesmente diz que o seu coração está transbordante de alegria pela cerimônia que ele tem diante de si, a entronização desse rei e o casamento desse rei, e ele consagra ao rei a sua língua, a sua pena, para celebrar o casamento desse rei, o matrimônio desse rei e a unção desse rei. Um ponto importante aqui é que, ao final da monarquia,
quando Judá é destruída pela Babilônia, os judeus começaram a interpretar esse texto de forma messiânica. Já em textos do pré-exílio, isto é, antes da destruição de Jerusalém, em textos depois da destruição de Jerusalém, por exemplo, Isaías 62, verso 5, Ezequiel capítulo 16, versos 8 a 14, esse salmo é interpretado como um tipo de mensagem profética, falando do casamento entre Deus como um guerreiro celestial, entre Javé como um guerreiro celestial e seu povo escolhido, redimido em beleza para entrar numa aliança de matrimônio com Deus. Agora, já no Novo Testamento, esse texto acabou sendo aplicado a Cristo de forma direta. Esse texto é citado diretamente em Hebreus capítulo 1, versos 8 a 9, e alguns eruditos têm sugerido que esse texto, Salmo 45, seria o pano de fundo do grande cântico nupcial em Efésios capítulo 5, versos 22 até 30, quando Paulo fala de um mistério que não é a relação de um homem e uma mulher, mas é o mistério que se refere entre Cristo que se deu e comprou a igreja, e a igreja deve ser submissa e dedicada totalmente a Cristo. Mas um ponto que eu acho muito curioso, isso é destacado no comentário bíblico de C.S. Lewis dos Salmos, é que esse salmo, no livro de oração comum, livro-texto de culto da igreja episcopal, ele é sugerido para ser lido no dia 24 de dezembro. Então, desde cedo, a tradição cristã tem conectado esse cântico de amor nupcial, esse cântico que celebra um casamento entre o rei e a sua princesa, como um cântico que celebra a messiandade de Cristo, a união de Cristo com a igreja e o triunfo de Cristo sobre os seus inimigos, a preservação do seu amor e do amor da igreja, o amor mútuo entre o Messias e a igreja. O Salmo também, a gente vai ver isso daqui a pouco, fala dos muitos filhos que advirão dessa união, filhos que se espalharão por toda a terra. Então, a tradição episcopal tem ligado esse salmo com a noite de Natal, como um salmo apropriado para ser lido no dia 24 para o dia 25. Mas um ponto que eu acho curioso aqui, semana passada eu tentei ligar o Salmo 2 ao Salmo 1, mostrando as conexões entre os dois salmos, bem de passagem, mas o Salmo 1 e o Salmo 2 formam a introdução de todo o saltério, por assim dizer, mas é bom a gente prestar atenção no contexto em que esse salmo está incluído. E essa é uma vantagem da pregação sequencial e da leitura bíblica sequencial. Quando você volta um pouquinho as páginas da sua Bíblia, ou você está aí com o celular, você volta um pouquinho, o Salmo 42, antes do Salmo 42, melhor dizendo, você tem a menção ao livro 2. O saltério é dividido em 5 livros principais. De alguma forma, esses 5 livros, eles são um tipo de bloco que se une com o Pentateuco, os 5 livros da lei. Então, de um lado, Deus nos dá a sua aliança e Deus nos dá também as exigências que ele espera do povo da aliança, mas também, do outro lado, ele nos dá 5 livros em que essa aliança é interiorizada. Esses 5 livros que a gente tem nos Salmos mostram como a gente pode orar o texto da aliança, como a gente pode celebrar o Deus da aliança, como a gente pode amar o Deus da aliança. E se você ler o Salmo 42, Salmos 43 e Salmo 44, você vai descobrir que nós temos 3 salmos de lamento. Salmos que lembram as lutas que nós travamos nessa vida. Salmos que lembram as dificuldades que nos rondam, salmos que anseiam pela vinda de Deus, salmos que expõem a nossa perplexidade diante do sofrimento, da perseguição e da luta que são constantes nessa vida. Então, o que é bonito na estrutura dos salmos é que nós temos 3 salmos que clamam pela vinda de Deus. Onde tu estás? Até quando nós vamos esperar pela tua vinda? E de repente, e aqui a gente tem que entender um pouquinho de geografia, enquanto lá na planície nós estamos lutando com dificuldades e problemas e clamando para que Deus venha nos resgatar dessas dificuldades e esses problemas, Senhor, nós ouvimos o que o Senhor fez no passado com nossos pais, por que o Senhor nos abandonou agora? Aí no Salmo 45 nos levanta, nos leva ao palácio de Davi, lá em Jerusalém, lá em cima, no ponto mais elevado de Israel e Judá, e aí é descortinado diante de nós a celebração do casamento real, um momento de alegria e de festa.
Qual é o ponto aqui que, olhando o texto em sequência, nós podemos aprender de sair daqui? É que enquanto nós estamos lutando com nossas dificuldades, com pecados, com tentações, com ação demoníaca, lutando com inimigos externos, inimigos internos, lutando com saúde, desemprego, lutando com a incerteza política e social, Deus não nos abandona e não nos abandona a todos nós juntos. Deus ainda tem uma celebração para a gente. E mais do que isso, o Salmo 45 lembra que Deus é por nós. Deus levanta um campeão para lutar pela gente. Esse é o ponto que a gente aprende quando a gente coloca esses salmos em sequência, a gente começa a ler esses salmos juntos. No meio das nossas lutas, a gente é levado para uma festa de casamento e nos é apresentado nessa festa de casamento não apenas um herói, um valente que vai lutar pela gente, mas também nos dá a promessa de que esse herói valente vai reinar para sempre e vai ter uma prole que se espalha por todo o canto da terra. Deus se importa e tanto se importa que nós somos chamados a celebrar no meio das nossas lutas. Então vamos para o Salmo. A gente pode dividir esse Salmo em 3 partes principais. A primeira parte vai do verso 1 a verso 5, em que é descrito esse herói, esse rei. Mais adiante, verso 6 até o verso 10, nós temos aí, o verso 9, nós temos algumas promessas que Deus faz para esse herói, para esse rei, e do capítulo 45 do verso 10 ao verso 17, agora o foco muda. Deus estava falando por meio do poeta para o rei messiânico, agora Deus, pela boca do profeta, o poeta, começa a falar para a futura rainha, essa princesa que passa a ser descrita nesse salmo. Vamos lá então, os primeiros 5 versos, nós temos então a descrição da beleza desse rei. No verso 1, nós temos a descrição, o poeta fala um pouco de si mesmo, a gente tem a menção aí que ele é da companhia de Corá, ou dos filhos de Corá, e ele faz esse poema, né? Ele dedica esse poema, esse casamento real com toda a sua paixão. Esse poeta, ele descreve aí que ele está alegre, ele está contente com a cerimônia que ele está presenciando e ele compõe com a sua língua e com a sua pena uma celebração para esse casamento real. Aí os versos 2 ao verso 5, esse poeta inspirado começa a descrever esse rei. E nós temos aqui alguns pontos interessantes. Por um lado, o que o poeta começa a colocar diante de nós aqui é uma visão idealizada de um casamento no Israel antigo. A ideia aqui é retratar uma cerimônia de casamento com toda a sua pompa, sua circunstância, sua riqueza. O poeta gasta tempo aqui falando de detalhes das vestimentas, os perfumes, o tipo de ouro que estava presente nas vestimentas que ele estava no casamento aqui. Então, o nosso poeta, ele descreve para a gente, enquanto o povo está em meio aos seus conflitos e lutas lá na planície, nas suas cidades, ele começa a descortinar para a gente uma cerimônia impressionante realizada no palácio em Jerusalém. E no meio dessa cerimônia idealizada, muita riqueza, muito brilho, muitos perfumes, o rei é descrito. E o que a gente precisa lembrar aqui é que até mesmo a descrição do rei ela é idealizada. O que o poeta / profeta nos oferece aqui não é um rei específico. A gente tem dificuldade em identificar o rei que está sendo descrito aqui nessa cerimônia de casamento. Mas parece que o nosso profeta ele vai além da mera descrição factual histórica. Ele pinta uma imagem desse rei maior do que o próprio rei histórico. Então ele começa a descrever a beleza desse rei. O Senhor, ó Rei, é o mais formoso dentre todos os homens. Para nossa cultura, é até meio piada a gente falar da beleza de outro homem, mas o profeta, poeta, que ele começa a descrever esse rei como ser mais belo que há, como aquele que é o mais bonito entre todos os homens, entre todos os seres humanos. E esse rei aqui não é descrito apenas em termos de beleza
excelência, mas também é alguém que domina a fala. Ele fala muito bem, ele se expressa muito bem. Por causa do verso 2, então, alguns têm sugerido que os filhos de Corá, que esse poeta ou profeta da companhia de Corá está descrevendo ou Davi ou Salomão, mas a gente não tem aí como dizer com certeza quem tem sido descrito aqui no Salmo 45. Você lembra que tanto Davi como Salomão foram exímios escritores, exímios profetas. Esse rei que é descrito então aqui, que é colocado diante daqueles em Jerusalém e em Judá e diante de nós, ele é belíssimo, ele é um rei que supera todos os outros homens em termos de beleza, mas também é um rei que domina a fala, que fala com graça. Algumas traduções vão na linha seguinte falar de misericórdia. Então esse rei consegue falar com graça e misericórdia, esse rei consegue pronunciar palavras em que o povo recebe aquilo que não merece e, do outro lado, não recebe aquilo que deveria merecer, ou seja, uma rigidez por parte desse rei. E porque esse rei é belo e consegue falar palavras bonitas, palavras que encantam, palavras cheias de beleza, de força, esse rei é abençoado para sempre. Aqui a gente tem uma situação curiosa aqui, que talvez o problema maior chega no verso 6. O que a gente começa a notar é que o poeta e profeta parece que está transcendendo a imagem do mero rei humano aqui. Ainda que ele esteja cantando e celebrando a entronização e o casamento de um rei da casa de Judá, mas parece que ele mira algo além do que esse rei de Judá e Israel, ao mencionar que Deus abençoa este para sempre. De um lado, essa menção a Deus o abençoar para sempre pode ser uma citação das promessas que Deus havia feito a Davi, mas, outro lado, talvez esse profeta tenha em vista um outro tipo de rei que a gente vai ver mais adiante. Mas aqui a gente precisa voltar um pouquinho e vale a pena a gente dar uma olhada na promessa que Deus fez a Davi, e a gente encontra essa promessa em 2 Samuel capítulo 7, versos 8 a 16. Eu mencionei ela de passagem semana passada, mas eu não li, mas agora vale a pena a gente ler. Para mim esse é um texto encantador. Eu não consigo ler esse texto sem ficar tocado e emocionado. Lembra, Davi era o menor dos seus irmãos, ele estava no campo, numa situação de guerra, os seus irmãos estavam na linha de frente, se preparando para a batalha contra os filisteus, tem diante de si Golias, um campeão dos filisteus, um homem impressionante, e o que Deus faz? Deus não chama aqueles que já estão com a mão na espada para lutar contra Davi, Deus não chama os maiorais da casa de Jessé para serem especialmente ungidos por Deus, Deus chama um jovem, provavelmente um adolescente, pequeno, ruivo, que estava no campo cuidando das ovelhas porque não tinha ninguém mais para fazer aquilo, e Deus entra numa aliança com aquele rapazinho, ele é ungido por Samuel, ele vai alcançar a vitória contra Golias, se Saul matava os milhares, agora Davi passa a matar 10.000 milhares, passa a ser cantado como um grande herói do povo de Deus, e mesmo com os seus pecados, Deus estabelece uma aliança com ele. Olha que bonito isso aí. Agora diga, meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você das pastagens do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Gente, o que é Israel? A gente olha o mapa hoje, Israel é 0,4% de todo o Oriente Médio e Norte da África. Um paizinho minúsculo. Mas onde se fala da palavra de Deus, onde se fala de Israel, o nome de Davi é lembrado. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando seus dias se completarem, você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você,
e estabelecerei o seu reino. Esse edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoite de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Não é emocionante isso? Deus entra numa aliança com o seu servo, mas ele faz uma aliança que é eterna. Só que, historicamente, a gente sabe que houve problemas nessa aliança. Davi, ele cobiça Betseba, quando ele não lidera o seu povo, não vai na linha de frente com o seu povo, ele entra numa relação de adultério com Betseba, ele leva um dos seus melhores guarda-costas, o marido de Betseba, Urias, à linha de frente para ser morto. Isso é uma ação deliberada de Davi e Joabe. O filho que ele vai ter de Betseba acaba morrendo, mas Deus depois faz promessa que o outro filho que ele vai ter com Betseba, Salomão, vai ser um grande rei de Israel. Salomão é ungido rei de Israel, mas Salomão, que começa tão bem o seu trono, o seu reinado, ele termina mal o seu termo, se afastando do Senhor, sendo seduzido a outros deuses e divindades. Aí vem Roboão, jovem, tolo, se cerca de outros conselheiros jovens e tolos. Em vez de diminuir a carga tributária do povo, aumenta a carga de tributos. O que acontece? O reino é dividido. Em todos os livros de 2 de Reis e 2 de Crônicas, a gente vê a tensão entre os dois reinos. A gente vai ver, inclusive, em alguns momentos, o reino do sul se tornando vassalo do reino do norte, onde não houve um único rei que fosse decente, que fosse como Davi, seu pai. Nós vemos no reino de Judá os reis alternando. Alguns são excelentes, como Davi, seu pai, outros são mais ou menos, outros desonram a herança de Davi, seu pai. Como entender Deus o abençoou para sempre? O poeta e profeta inspirado, ele está olhando para além da circunstância histórica dele. E pelo Novo Testamento, a gente entende que esse profeta e poeta inspirado, ele está mirando a vinda daquele Messias, do Messias que virá, e que a gente celebra nesse mês, que é Jesus Cristo. O que é bonito, o que me encanta em 2 Samuel capítulo 7, é que o que Deus prometeu para Davi, ele cumpriu, e cumpriu em Jesus Cristo, um rei messiânico que veio e que já triunfa e que tem seu nome louvado em toda a face da terra. Deus cumpriu essa promessa. O seu trono será abençoado para sempre. O seu trono será celebrado para sempre. A promessa foi cumprida. E muitas vezes a gente, debatendo com incrédulos, a gente quer levantar argumentos para mostrar a seriedade da nossa fé, e um dos argumentos que a gente destaca é que as promessas de Deus de fato se cumprem. Isso é bonito para a gente. A gente, então, tem a liberdade de lembrar a Deus as promessas que Ele tem feito ao seu povo. E Deus tem prazer em cumprir essas promessas que Ele fez. Deus cumpriu a promessa que fez a Davi. A gente, mais uma vez, não sabe o contexto do Salmo 45. A gente não sabe para que rei o Salmo 45 foi composto. A gente entende que esse salmo era celebrado, era cantado sempre que havia casamentos da casa de Davi. E em cada casamento era lembrado que o trono daquele rei seria para sempre. Nós agora podemos celebrar que um descendente da casa de Davi já veio. Esse descendente é Jesus, o Messias. Ele é o Deus presente, ele, Emanuel, é o Deus conosco. Essa promessa de que o trono de Davi seria para sempre continua sendo cumprida em Jesus Cristo, e é cumprida sempre que mais pessoas são atraídas a esse Messias e mais o seu reino vai se espalhando por toda a face da terra. Mas esse rei não é apenas belo, esse rei não apenas tem um discurso cheio de graça e misericórdia, um discurso tocante, envolvente, bonito. Esse rei não é apenas assegurado que seu trono será para sempre, esse rei vem como um herói, como um valente, como um guerreiro. Toda a linguagem do Salmo retrata esse rei que vem para o seu casamento como um homem de guerra, como um campeão do seu próprio povo. E o ponto interessante aqui, a gente volta para Davi. Davi vence Golias. O que é surpreendente na história é que Davi
não usa uma espada para vencer Golias, ele usa seixos, ele usa pedras de um riacho para derrotar aquele gigante que blasfemava contra Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Senhor do pacto, o Senhor dessa aliança que vai ser estabelecida com a casa de Davi. Então, Davi, esse que era um pequeno pastor, um jovem pastor, quando vence Golias, agora ele é retratado como modelo desse rei. O rei tem que ser um guerreiro poderoso. O rei precisa liderar o povo na batalha. Isso está entranhado em todo o Antigo Testamento. Diferente das culturas ocidentais, os reis de Israel e de Judá não lideravam, quer dizer, tinha os reis como Acabe, né, que trocavam sua armadura, trocavam sua roupa para liderar na retaguarda com medo de morrer. Mas em Judá era comum os reis lutarem na linha de frente. Gideão é um modelo disso, como um juiz. Davi é outro modelo disso. Josafá é outro modelo. O rei liderando na linha de frente. Isso está tão entranhado na cultura de Israel que é curioso, a gente estudando as histórias das guerras atuais de Israel, 48, 56, 1967, 1973, 1982, as forças de defesa de Israel têm a maior taxa de oficiais mortos no campo de batalha. Por quê? Porque os oficiais em Israel são treinados para liderar na linha de frente, nunca na retaguarda. De onde vem isso? Vem dessa ideia de que o rei é guerreiro, o rei vai à frente do seu povo, o rei lidera o seu povo. Em outras palavras, o que o Salmo quer transmitir é que esse rei que é formoso, esse rei que é o mais belo entre os homens, esse rei que fala palavras de graça e misericórdia, ele lidera o seu povo na linha de frente. Ele é o campeão que vai na linha de frente. Esse rei cavalga, ele cavalga para vencer, uma imagem que a gente encontra em Apocalipse capítulo 19, ele tem a sua espada na sua coxa direita, pronta para ser sacada, e o texto é bonito aqui, que ele diz que ele cavalga vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça. Esse rei, então, lembra do contexto mais amplo aqui, ele vai descer do seu palácio como um rei belo, um rei que encanta as pessoas com a sua beleza, um rei que seduz pela sua palavra de graça e de misericórdia, mas ele desce do seu palácio na direção de um povo que lamenta, como um rei que vem para vencer e vem para trazer justiça e verdade, vem para implantar um reino de justiça e verdade. E é isso que ansiamos nessa terra. É isso que a gente espera nessa terra. Muitas pessoas ficam com raiva no debate político porque não têm essa esperança. A esperança delas é colocada em partidos políticos, é colocada em homens, não nesse rei que foi especialmente ungido por Deus, e esse rei que só ele tem o poder de trazer um reinado de verdade e justiça, e um reinado que é vitorioso, um reinado que não vai ser empurrado para trás, um tipo de reinado que vai sofrer algum tipo de oposição e vai ter que dar passos para trás. A ideia é que ele cavalga para vencer, e o texto termina até de uma forma forte aqui, ai daquele que fica diante dele, ele vai ser destruído. A ideia é que esse rei vem cavalgando e tirando suas flechas e apontando suas flechas, lançando flechas e despedaçando toda oposição que se levanta contra ele. Já no Antigo Testamento a gente tem uma imagem bonita desse confronto. Eu não tenho como ler aqui 2 Crônicas, capítulo 20, versos 3 a 30. Vale a pena você voltar e ler esse texto depois com calma em casa, mas o reino de Judá agora tem que enfrentar uma coligação de reinos muito mais fortes do que o reino de Judá. Josafá, que é um rei com a mesma estatura do rei Davi, ele teme, ele sabe que Judá sozinho, 2 tribos, não tem como vencer esses povos que vêm do deserto. E o que Josafá faz? Ele convoca todo o povo para entrar no templo. E o que ocorre é tão impressionante que homens e mulheres das aldeias ao redor de Jerusalém sobem para Jerusalém e entram no templo para ouvir o que Josafá tem a falar. Mas Josafá não tem nada a dizer ao povo, ele tem algo a dizer para Deus, ele implora livramento para Deus. E o texto é bonito, é dito que Deus levanta um profeta dentro daquele povo, dentro do templo, temendo e tremendo, e aí aquele profeta traz uma palavra para aqueles homens e mulheres ali reunidos. Deus mesmo, Yahvé mesmo, virá para lutar pelo povo. O que nós temos aqui é essa imagem, 2 imagens que se unem aqui. O profeta está cantando o rei no dia do seu casamento, mas ele mira algo maior do que o mero rei
que ele tem diante de si, o mero descendente de Davi que ele tem diante de si. Ele tem diante de si o especialmente ungido, o Messias, o grande rei que virá e terá um trono que dura para sempre. E o conforto para nós aqui é que a gente não lamenta sozinho. A gente não luta sozinho. Quando a gente lê o Salmo 42, Salmo 43, Salmo 44, o nosso lamento vai receber o seu conforto, vai receber a sua direção. O nosso rei, especialmente o ungido, o escolhido, virá para lutar em nosso favor. Ele virá para lutar na nossa frente. E é o que acontece na história de Josafá. Deus vem. E o povo vê aqueles exércitos coligados marchando no deserto, uma multidão gigantesca, muito bem armados, muito bem aparelhados. E aí o texto diz que Deus desce para lutar por Judá. A confusão se estabelece entre aqueles reinos, eles começam a lutar entre si, eles se exterminam. Eles conseguem ser destruídos na presença do povo de Judá, enquanto os levitas lideram o povo em louvor, em adoração. Deus mesmo desceu do seu alto e sublime trono para lutar contra Judá. O nosso Messias, o nosso rei, que é belo, o mais belo dos reis, o nosso rei que tem palavras de graça e misericórdia para nós, o nosso rei que é o nosso campeão, nosso herói, nosso valente, ele vem para nos salvar. E nosso lamento, e nossa súplica, e nosso anseio por libertação. E a gente aprende isso no Novo Testamento. O nosso Messias, o nosso Senhor Jesus, a semelhança da experiência de Josafá, ele luta pela gente. O que é interessante na história de Josafá é que o povo de Judá não precisa sacar a espada, não precisa lançar flecha ou lança. Deus sozinho destrói a coligação dos povos do deserto que marcham para tentar vencer Judá e conquistar Jerusalém. O texto termina falando que o povo de Judá vai gastar 3 dias saqueando tudo que foi deixado do deserto para aqueles povos derrotados. Tamanha era a riqueza, a força e a opulência daqueles povos derrotados. Jesus luta pela gente. Nós aprendemos no Novo Testamento que Jesus reina sobre os principados e potestades. Até mesmo o diabo e seus demônios estão debaixo do controle total de Jesus Cristo. O que nós estamos escutando são os últimos sons de uma guerra que já foi vitoriosa. A imagem que a gente pode ter diante de nós aqui vem do dia D. No dia D, 6 de junho de 1944, Estados Unidos, a Grã-Bretanha e seus aliados franceses, holandeses, poloneses, tchecos invadiram a Normandia. Aquele momento ali eles começam a empurrar os alemães para trás para tentar libertar a França, libertar a Bélgica, libertar a Holanda e vencer os nacionalsocialistas mais adiante. Os nacionalsocialistas, os alemães, continuam lutando. Eles vão lutar com muita fúria. Em dezembro de 44, eles lançam um contra-ataque, tentando empurrar de novo os aliados ocidentais para o Canal da Mancha, para jogar eles no Atlântico. Mas, para quem conhecia espionagem, inteligência, eles já sabiam que naquela data, 6 de junho de 44, os aliados já eram vitoriosos. Tudo que aconteceu até maio de 45 era uma luta desesperada dos alemães de tentarem salvar alguma coisa. O mundo esperava o dia V, que chega em 1º de maio de 45, o dia da vitória. Mas o mundo e aqueles que conheciam as entranhas da luta na Europa sabiam que no dia D, 6 de junho de 44, a Alemanha já tinha sido derrotada. O que se via entre esses 2 dias eram sons de uma guerra que já era vitoriosa para a causa da democracia e da liberdade. O que nós ouvimos agora são esses sons de uma guerra que já foi travada e já foi vitoriosa pelo nosso rei, pelo nosso Messias, por esse rei que vem em nossa direção para lutar em nosso lugar, lutar uma guerra que a gente não tem como vencer, mas ele já é vitorioso sobre a mesma. Então a gente pode celebrar esse rei, a gente pode louvar esse rei, a gente pode se unir a esse poeta, profeta aqui, falando da beleza desse rei messiânico, falando das boas palavras que esse rei messiânico traz para a gente, celebrando esse rei messiânico como um valente, como um herói, como um guerreiro que luta as nossas lutas e ele de fato vence as lutas que a gente precisa travar.
E aí o Salmo dá uma virada que é desconcertante para os nossos irmãos judeus, para os nossos amigos judeus. O verso 6 diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça é o cetro de teu reino. Uma questão no diálogo entre os judeus e cristãos que se torna tensa é que os judeus vão dizer para nós, cristãos, que não há uma passagem bíblica no Antigo Testamento que fale que esse Messias que vem, ele é divino. Mas o texto do Salmo 45, olha que interessante, diz que esse rei, esse Messias, é Deus. O problema é tão desconcertante que, por exemplo, algumas traduções usadas pelos judeus, ainda hoje, vão traduzir o texto da seguinte forma: o teu trono, estabelecido por Deus, é eterno. Olha a diferença para a nossa tradução. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Nas traduções que os judeus usam, é o trono que é eterno. Mas o texto original, o que o texto original diz, o que o profeta poeta diz, é que o trono de Deus, desse rei que vai casar, é eterno. Então, quando a gente começa a ler esse salmo, a gente começa a ser surpreendido que esse salmo não é apenas um salmo de casamento, que celebra o casório de um rei da casa de Judá com uma princesa bonita. Não, esse salmo tem algo a dizer, algo maior do que o evento histórico que tem diante de si. Esse salmo nos leva para além da cerimônia de casamento que nós temos diante de nós. Aquela cerimônia de casamento, então, se torna um tipo que é realizado em Jesus, que é o descendente de Davi, o especial escolhido Filho de Deus, o grande Messias, que é Deus e que tem um trono que dura para sempre. O teu trono, ó Deus, é para sempre. Aí aqui a gente tem realmente a dificuldade, a gente é chamado aqui a transcender o fato histórico. A gente começa a notar que esse salmista, ele está levando a gente além da cerimônia de casamento real que a gente tem diante de nós. Ele nos leva para a esperança da vinda do enviado de Deus, que é o Messias e que é Deus conosco. E é assim que Jesus é retratado no evangelho mais judaico que nós temos, que é o evangelho segundo Mateus. Jesus é esse Deus que tem um trono que é para sempre. Esse Messias é o Deus que tem um trono que é para todo sempre. E para nós aqui, importa entender que o autor de Hebreus, que curiosamente escreve esse livro, o livro de Hebreus, que é um grande sermão, ele escreve para judeus, a gente pode chamar de judeus messiânicos, judeus que criam que Jesus já era o Messias, era o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Esse autor de Hebreus, ele cita como texto prova da divindade de Jesus, justamente o Salmo 45, verso 6. O teu trono, ó Rei, que também é Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu trono. Nós, semana passada, falamos do cetro de despedaçar, no Salmo capítulo 2. Dificilmente o cetro ali é o cetro da majestade real. Muito provavelmente o cetro do Salmo capítulo 2 é uma massa, uma clava para destruir os povos rebeldes, como uma pessoa com um porrete destruiria com facilidade as cerâmicas numa loja que fizesse aí os vasos de cerâmica, mas aqui o cetro é o cetro real. Esse rei que é Deus e que lhe é prometido um trono que vai durar para sempre, ele tem um cetro de justiça em suas mãos. E aqui a gente não pode errar. A ideia é que esse rei que é Deus, ele tem um cetro que é justo. Em outras palavras, esse rei, esse herói, esse valente, esse guerreiro que é Deus, ele é o padrão mais elevado de justiça ou padrão final de justiça que há no universo. Então a gente tem que tomar cuidado com nossas palavras. Algumas vezes a gente está meditando no que Deus faz na Sagrada Escritura, aí a gente aplica isso à nossa vida, aí tem sempre alguém que fica escandalizado e diz: mas Deus não pode agir assim, Deus não seria justo. Deus tem o cetro de justiça. Como o salmista vai celebrar no Salmo 145, Deus é justo em todos os seus caminhos, é santo em todas as suas obras. Tudo que esse rei, esse Messias, esse ungido, esse Deus que tem um trono que é eterno faz, é justo, é reto, é marcado
por integridade. E o Salmo continua falando de que esse rei, ele ama a justiça e odeia a iniquidade, por isso ele foi separado, ele foi ungido por Deus para sempre. A ideia aqui, e nós mencionamos isso semana passada, quando a gente falou um pouquinho do conceito de Messias no Antigo Testamento, é que esse filho de Davi, esse herdeiro ou descendente de Davi, ele ao ser separado como rei, ele seria colocado de joelhos diante de toda a congregação de Judá, e um profeta, um sacerdote, com um chifre, um tipo de corno, ele cheio de azeite, ele ungiria esse rei, ele banharia esse rei com esse azeite perfumado. A ideia é que esse rei agora é separado, ele é dedicado para uso exclusivo de Deus, ele foi ungido por Deus. Só que o que nós somos chamados aqui é considerar o especialmente ungido, o Hamashia, como se diria em hebraico, aquele que é o especialmente ungido por Deus, que é o próprio Jesus. As figuras então se confundem aqui. Ao mesmo tempo, o nosso poeta-profeta, ele celebra um casamento, ele celebra uma figura histórica que está casando, alguém que é da casa de Davi que está casando. De outro lado, a sua linguagem remete a gente a alguém que é maior do que aquele que está celebrando um casamento real. E pelo Novo Testamento a gente descobre que quem é celebrado aqui é o próprio Senhor Jesus, ele que é o nosso especial Messias, ele que vem como cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento referentes ao Messias. Esse rei que ama a justiça e odeia a iniquidade, a expressão aqui é realmente forte, esse rei, esse herói, esse Messias, ele tem desprezo por aquilo que é manchado na presença de Deus, é sujo na presença de Deus, ele foi ungido. Nós temos, eu passei aí, né, mas vale a pena voltar, aqui é um jogo de palavras. Deus, o seu Deus, é Yahvé, o seu Deus. Não é qualquer divindade que separou esse rei, esse herói, esse valente. É o próprio Deus que entrou num pacto com a casa de Israel e Judá, é que separa esse rei, que ordena a unção e a separação desse rei como Messias. E ele, mais uma vez, o texto aqui transcende a experiência histórica. Esse rei, esse valente, esse Messias, ele é ungido com óleo de alegria, as pessoas se alegram, vibram com a separação desse rei, mas ele é ungido de forma que somente ele experimentou essa unção. Ninguém que veio antes dele foi ungido como ele. O texto aqui remete a gente para uma imagem que vai além do fato histórico e que a gente encontra no Novo Testamento a concretização em Jesus Cristo. Os versos 8 e 9 continuam descrevendo esse rei. A roupa dele é entranhada de vários perfumes. A roupa dele também seduz. A sua roupa não só é bonita, mas também é toda perfumada, atraindo pessoas a ele num ambiente de alegria, de música. Gente, o nosso cristianismo ocidental é muito anglo-saxão. Eu já brinquei, do nosso culto formal, que a gente muitas vezes celebra em nossas igrejas. A gente tem que imaginar aqui um ambiente de alegria, não só todo perfumado, mas pessoas dando glória, louvando, celebrando, dando brados de louvor, porque um rei não só foi entronizado, um rei especial não só foi entronizado, mas ele está entrando num casamento bonito. Nós imaginamos muitas vezes o povo do Antigo Testamento celebrando como se estivesse no Velho Oeste americano, como se o instrumento que eles usassem fosse algum piano consagrado e o tipo de música fosse um tipo de música de 3 estrofes entremeados por um coro e todo mundo cantando de forma muito sóbria. De jeito nenhum. Até piada a gente tentar retratar esse tipo de imagem. A gente precisa pensar aqui nesse rei se aproximando para receber sua noiva, com muitos perfumes diferentes, muitas cores diferentes naquele ambiente, muita música, e as pessoas louvando com todo o seu ser. As pessoas estão alegres, elas agora estão sendo erguidas de lamentações para celebrar a vinda desse rei messiânico. E elas estão usando não apenas a boca para louvar e o intelecto para louvar, mas usando o seu coração, usando as suas mãos. Elas estão pulando e celebrando a aproximação desse rei
que vem para casar, e as pessoas estão alegres por causa dessa cerimônia. E o que é impressionante aqui, aí agora nós entramos na terceira parte, última do sermão, é que a imagem muda. Esse rei entra cheio de damas de honra, essas damas de honra são apresentadas como damas muito bonitas, como mulheres formosas, mas a atenção é chamada para a rainha. A rainha é mais bonita do que todas as damas de honra que estão vindo com esse rei. E aí fecha aqui a segunda parte do texto. Antes da gente continuar, o que é colocado diante de nós é o seguinte: nós, no meio dos nossos lamentos, nossas lutas, nossas durezas dessa vida, muitas vezes a falta de perspectiva para o futuro dessa vida, a gente é chamado a erguer os nossos olhos para aquele palácio bonito, onde está acontecendo uma cerimônia de casamento bonita, e a gente é chamado a ser encantado com a beleza desse rei messiânico, com a força desse rei messiânico, com a vitória que já é assegurada a esse rei messiânico, com a beleza da corte do rei messiânico. Irmãos e irmãs, nós somos convidados nesse salmo a olhar para além das lutas que a gente trava. O nosso rei já veio. Esse salmo encontrou cumprimento em Jesus Cristo, o rei mais formoso que já andou nessa terra, um rei que falava com sabedoria, um rei que encantava nos seus discursos, um rei que na sua derrota esmagou Satanás e suas hostes e todo o nosso pecado na cruz do Calvário, um rei que matou a morte na sua morte, um rei que alcançou triunfo sobre o pior dos inimigos. A gente é chamado aqui a celebrar com todo o nosso ser a beleza desse rei. A gente é chamado a colocar toda a nossa atenção nesse rei messiânico. Por isso os nossos irmãos episcopais indicam esse salmo para ser lido na noite de 24 para 25. Nós experimentamos aquela ansiedade desse rei que veio e virá. Esse rei que é o mais formoso entre todos os homens. Esse rei que da sua boca é como se saísse graça e misericórdia que encanta a gente. Esse rei que vem para fazer triunfar a justiça e a verdade. Esse rei que cavalga para vencer. A gente é chamado a se encantar por ele. É mais do que simplesmente ter uma percepção de que esse salmo encontrou cumprimento em Jesus. É mais do que simplesmente apenas entender intelectualmente. Ah, legal, beleza. É mais o salmo que foi cumprido, é mais a prova da veracidade da mensagem, da fé, dos pactos que Deus fez com Adão e com Abraão, Isaac, Jacó e Moisés e Davi. Gente, é mais do que isso. O salmo quer não apenas alimentar nossa mente, mas encantar a nossa imaginação e coração. Aqui a gente tem um vislumbre dessa festa encantadora no palácio. A gente tem um vislumbre da beleza de Deus e da beleza do seu Messias. O Messias é pintado aqui como o ser mais belo que há. Se a gente pode falar de graus de beleza, aquele é bonito, aquele é bonitinho. Nossa, aquele quadro, aquela obra de arte é linda. É porque há um ser mais belo do que todas essas gradações de beleza. E esse ser mais belo que há é o próprio Messias. A gente aqui é chamado não só para participar dessa cerimônia bonita, mas para ser encantado, seduzido por esse rei poderoso. Esse rei que é vitorioso. Esse rei cuja boca é cheia de graça e de misericórdia. Esse rei que cavalga para vencer. Você é apaixonado por Cristo? Pelo Messias, pelo rei? Você dedica toda a sua mente, coração, imaginação? Você entrega todo o seu corpo a esse rei que vem e já veio? São perguntas que se impõem para a gente aqui. Mas, como eu disse, o verso 9 termina chamando a atenção da gente para a rainha. E a parte final do texto nos dá o foco na rainha. A gente pode dividir essa parte final em 3 blocos principais. O primeiro bloco vai do verso 10 ao verso 12. E nesses 3 versos aí, o que nós vemos é o profeta, poeta, falando diretamente à rainha. Ouça, filha, olhe e preste atenção. Esse poeta estava cantando o Messias, o rei, o ungido, o filho de Deus, o descendente de Davi que vem para reinar e vencer, e agora ele começa a se dirigir à rainha. Algumas pessoas supõem, inclusive, que essa rainha era estrangeira, por causa da menção à filha de Tiro.
mas também não há muita certeza quanto a isso. Se ela é da casa de Judá e de Israel, ou se ela, como Salomão, é uma estrangeira ao pacto da promessa que vem para casar com esse grande rei. O fato é que o poeta começa a falar diretamente a ela. Ela deve olhar e prestar atenção na mensagem do profeta. Então agora o profeta começa a se dirigir à noiva. E o que ele faz? Olha o verso 10 aí. Ele instiga essa noiva a cortar os seus laços anteriores e se dedicar somente a esse rei. Esqueça o seu povo e a casa do seu pai. Aqui a gente tem na mente a história de Ruth, a Moabita. Ela encontra os filhos de Efraim em Moabe, ela casa com um dos filhos de Efraim, esse filho vai morrer, e ela agora resolve seguir a sua sogra, Noemi, e o que ela diz para sua sogra? Sua sogra diz, não venha comigo, a fome em Efraim, a fome nas várias tribos que compõem Israel. Aí Ruth diz, olha, eu vou com você, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Ruth cortou tudo que ligava ela à terra de Moabe. E agora ela entra numa terra de gente faminta, gente passando necessidade, e ela agora abraça Israel como seu povo e abraça Yahvé como seu Deus. A ideia aqui é a mesma. Essa rainha, essa princesa que vai se tornar a rainha, ela deve cortar todos os vínculos com a casa de seu pai e com o seu antigo povo. E essa dedicação que é requerida dela, nota que a ideia aqui é que o rei vai ficar encantado com a formosura dela, quando ela se inclinar diante dele, a ideia aqui é que ela se entregando a esse rei, se consagrando a esse rei, não só como esposa, mas como uma vassala, alguém que se submete a esse rei, ela não só vai perder os vínculos anteriores, os seus antigos privilégios, mas ela agora ganha muito mais. O rei vai ficar apaixonado por ela. E aí o verso 12, os estranhos da aliança, os mais ricos dos estranhos da aliança, vão trazer presentes e vão se dedicar a essa rainha. A imagem aqui também leva a gente além da cerimônia de casamento. A ideia aqui é que vai ser concedido ao rei messiânico uma rainha peculiar, uma rainha exclusiva a ele, e na medida que essa rainha ela corta seus vínculos anteriores, ela recebe a paixão desse rei e recebe a devoção dos seus súditos. E aqui a gente não tem como separar esses versos aqui, os versos 10 a 12, da situação em que o povo de Deus se encontra. Quando o povo de Deus se entrega ao seu rei messiânico, se consagra ao seu rei messiânico, esse rei messiânico derrama favores a essa rainha, que é o povo de Deus. E esse povo de Deus, ele recebe presentes e privilégios daqueles que são estranhos à promessa. Aqui a imagem que vem a gente é o povo de Deus saindo do Egito e levando consigo o melhor que havia no Egito. Uma imagem bonita, possante. O melhor do mundo é entregue aos pés dessa rainha. O que tem de mais belo, íntegro e digno do mundo pode ser usado ou é consagrado aos pés dessa rainha ou dessa princesa que se torna rainha. Então, o profeta lembra a essa princesa que, se de um lado ela tem que aceitar uma nova posição com responsabilidades e sacrifícios, do outro lado ela vai ter recompensas e gratificações. Os versos 13 a 15 fala da consumação do casamento. Essa filha do rei, essa princesa que cortou todos os seus vínculos anteriores, ela entra no palácio. De novo, o povo está lutando com os seus lamentos, com os seus fardos, mas eles são introduzidos nessa cerimônia de casamento, a atenção deles é chamada essa cerimônia de casamento, e o que eles veem aí é essa beleza impressionante dessa cerimônia. O rei foi descrito, agora a rainha é descrita. Ela também tem roupas enfeitadas com ouro, bordadas com ouro. A ideia aqui é que desenhos foram feitos no vestido nupcial, houve um bordado, e o fio do bordado é ouro, um tipo de roupa impressionante que encanta as pessoas, que destaca a beleza da rainha, que torna a rainha mais atraente do que todas as damas de honra
que acompanham o rei nesse casamento. Na verdade, as damas de honra têm que segurar o vestido real, ajudar a rainha a entrar nesse ambiente, nesse aposento para casar. Ela é ajudada pelas damas de honra, as filhas dos reis, que estão atrás da rainha. A presença dela é tão impressionante que ela ofusca as filhas dos reis, as damas de honra, que já são descritas como belas, como virgens e belas, como jovens aqui. E mais uma vez, verso 15, para fechar a descrição da cerimônia de casamento, essa rainha é conduzida ao ambiente onde ela vai casar com o rei, no meio de alegria e regozijo. As pessoas estavam vibrando, as pessoas celebrando, as pessoas cantando a chegada da rainha. E aí, última parte, nós temos o poeta lembrando a bênção que é dada à rainha. Se de um lado ela tem que cortar os vínculos com seu povo e a casa de seu pai, do outro lado, agora casada, os seus filhos, que entram no lugar dos pais, dominarão toda a terra, serão colocados como dominadores, como príncipes sobre toda a terra. E mais uma vez, ainda que o texto prometa um governo universal, perpétuo, para os descendentes dessa rainha, isso nunca aconteceu no Antigo Testamento. O máximo de extensão territorial em que o povo de Judá e Israel chegou no Antigo Testamento foi com Salomão, depois com o grande rei Uzias, mas o povo nunca chegou a cumprir as promessas que Deus havia estabelecido para Abraão de dominar toda a terra, de reinar toda a terra. Então, essa última palavra do verso 16 remete a gente para algo mais adiante, que a gente encontra cumprimento no Novo Testamento. Agora, a igreja, essa princesa, esse povo de Deus que casou com o Messias, entrou numa aliança inquebrantável com o grande rei e Messias, Jesus, está espalhado por toda a terra, se espalha por todo o canto da terra. É um conforto para nós lembrar que ao mesmo tempo que nós estamos cultuando a Deus aqui, outras igrejas de São José cultuam o mesmo Deus que a gente, elas estão celebrando o mesmo Deus Pai e Filho e Espírito, o mesmo grande Yahvé que enviou o seu rei Messias para dominar toda a criação, mas nós temos homens e mulheres louvando a Deus na América do Norte, na África, na Ásia, no Oriente Médio, na Europa, em todo o canto da terra. Nós temos príncipes, os filhos dessa rainha espalhados, celebrando o Senhor. E aí o texto termina também com a mensagem messiânica. Farei com que o seu nome seja celebrado de geração em geração, e assim os povos o louvarão para todo sempre. Quem vai ser celebrado? Quem vai ser louvado? Não é o rei humano aqui, porque a gente nem sabe para quem foi cantado esse cântico. Esse cântico leva a gente para além do mero rei histórico, mero personagem histórico. O salmo aqui nos conecta com o rei que virá, o especialmente ungido que virá como valente, virá como um grande guerreiro, um guerreiro que vem para vencer, um guerreiro que vem para trazer justiça e verdade e fidelidade e misericórdia. E esse rei é o Senhor Jesus, ele que veio de descendência de Davi, ele que é o Filho de Deus com poder, ele que na sua fraqueza venceu os poderes da morte e do diabo e seus demônios e nossos pecados e transgressões e iniquidades. Esse Messias é que é celebrado de geração em geração, esse Messias que é louvado por toda a eternidade. A gente então é chamado nessa última parte a se prostrar diante desse rei. Esse rei que não apenas é o mais belo entre os homens, esse rei que tem palavras de graça e misericórdia para a gente, esse rei que é um cavaleiro que vem para vencer, mas esse rei que entra numa aliança com a gente, esse rei que nos tem como sua rainha, que nos veste com vestes bonitas, esse rei que faz com que dessa rainha, desse seu povo peculiar, se espalhe príncipes por toda a terra. A gente então é chamado para louvar a esse rei para sempre e sempre. Como C.S. Lewis diz no seu comentário aos Salmos, o nascimento de Cristo é a chegada do grande guerreiro e do grande rei. Também significa a chegada do amante, do noivo, cuja beleza supera a do homem. Mas não apenas o noivo como amante desejado, o noivo também como aquele que dá frutos, o pai de crianças ainda por serem geradas e nascidas.
3 pontos para nós concluirmos então. O Salmo tem significado messiânico implícito. Jesus, o Messias da linhagem de Davi. É Jesus que cumpre os ideais teocráticos em seu governo presente e em seu retorno glorioso. Irmãos e irmãs, a gente não é chamado a confiar em Jesus como esse Messias. A gente é chamado a colocar nossa confiança que Deus cumpre suas promessas em Jesus, o nosso Messias. Você já confia em Jesus como seu Messias? Você descansa em Jesus como seu Messias? Como eu, Tiago e outros aqui, a gente tem enfatizado. O ponto aqui não é você colocar sua fé na nossa igreja, a gente não está apelando para você trocar a roupa que você veste, deixar de ouvir certas músicas, deixar de comer certos alimentos. A questão básica e mais importante da vida é: você tem colocado sua fé em Jesus como o grande Messias, como aquele no qual Deus cumpriu todas as promessas, como aquele no qual esse salmo encontra sua realização, seu cumprimento final? Você crê em Jesus como um especial ungido de Deus? Não como um professor, não como revolucionário, porque ele não era, mas aquele que vem para restabelecer a aliança de Deus e o seu povo, aquele que é maior do que Moisés, aquele que é de fato o descendente de Davi. Você já confia em Jesus como seu Messias? Você coloca sua confiança em Jesus como o mais belo entre os homens, como aquele que tem um discurso que encanta e seduz a gente e nos atrai para si mesmo? Você já tem confiado em Jesus como seu grande guerreiro, seu valente, aquele que vem vencer as batalhas que nós temos que travar? Segunda conclusão. A promessa de lembrança, perpetuidade e honra dada ao rei davídico é particularmente aplicável ao reino de Jesus. Todas as nações se submeterão a ele. E nós temos aqui um grande conforto, uma grande esperança. Por que a gente não precisa carregar ódio no coração em nossas conversas sobre política, sociedade, economia? Porque a gente sabe que tudo que nós temos diante de nós vai passar. Mas o Messias que veio, ele virá e ele começa a preparar entre nós um reino que vai ser perpétuo, um reino para sempre. E essa festa que a gente vê descrito no Salmo 45 é um pálido vislumbre da festa que a gente vai travar no último dia, quando esse rei Messias virá. A gente não sabe fazer festa. As nossas festas são chatinhas. Nessa festa vai ter comida demais, vai ter bebida demais, vai ter dança, vai ter brincadeira, vai ter amém, vai ter aleluia, vai ter glória, vai ter gente se prostrando ao chão, vai ter gente saltando de alegria, pessoas levantando as mãos e o nosso grande rei, o nosso Messias andando entre a gente. Essa é a vitória que é descrita para a gente nesse salmo. Nós, então, andamos com esperança no peito. A gente não precisa ser consumido por ódio e raiva nos debates que a gente vê travado em não só nosso país, mas hoje em todo o Ocidente. Nós servimos a um grande Messias, a um grande rei. Nós somos a rainha, a princesa adornada desse grande rei. Os filhos dessa rainha se espalham em todo o canto da terra, o que já dá esperança para a gente de que esse rei virá uma segunda vez para fazer com que o seu reino de fato triunfe e todo mal, tudo que é demoníaco, toda doença, tudo isso seja banido desse reino e a gente celebre e coma e beba para sempre com esse Messias. E por último, essa celebração e louvor devem ser oferecidos exclusivamente a Deus e ao seu rei e Messias. O verso 17 é ambíguo. Farei com que seu nome seja celebrado de geração em geração, e assim os povos louvarão para todo sempre o seu nome. A primeira linha parece fazer sentido, parece falar do rei que está casando ali, cheio de formosura, beleza, com palavras bonitas, um guerreiro, mas a segunda linha é estranha, louvar um rei, e a gente volta ao verso 6, esse rei é Deus, esse rei é divino, esse rei é Jesus Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, nesse ano que se encerra, um ano se inicia, que a gente enche o nosso coração de bons louvores a esse grande rei e Messias, que é o Deus entre nós. Que a gente, de fato, viva para louvar e celebrar esse rei que é por nós e que está já entre nós. A gente pode não vê-lo com os olhos físicos, a gente o vê com os olhos da fé, espera que ele voltará em triunfo completo no último dia. Então, que a gente
como diz o Salmo aqui, se una para celebrar de geração em geração esse rei que é o Messias, que é o mais formoso entre os homens. Que todos nós juntos, e aqui é bonito, a gente tem gente de tudo que é etnia, nós temos representantes de 4 ou 5 continentes aqui, que, como diz o Salmo, que nós, povos distintos, a gente se una para louvar para todo sempre esse rei que é Messias. Eu queria terminar lendo uma oração de A.W. Tozer. Eu só posso recomendar A Procura de Deus, um livrinho dele pequenininho, simplesmente maravilhoso, um dos livros mais importantes que eu já li na vida. E num dos capítulos ele faz a seguinte oração. Presta atenção aí. Ó Senhor, ouvi uma palavra boa me convidando para desviar o olhar para ti e ser satisfeito. O meu coração almeja atender, mas o pecado tem obscurecido a minha visão de modo que te enxergo, mas indistintamente. Dá-te o prazer de me purificar no teu sangue precioso e torna-me puro por dentro, de modo que eu possa, com olhos descobertos, fixar o olhar em ti todos os dias da minha peregrinação. Então estarei preparado para contemplar-te em pleno esplendor no dia em que surgires para seres glorificado dos teus santos e admirado em todos os que creem. Amém. Vamos ler juntos e a gente encerra o nosso culto, nossa oração, toda a nossa comunidade. Estreita os olhinhos aí, tenta, se você quiser pular para frente aí, chegar mais próximo para ler. Vamos lá. Ó Senhor, ouvi uma palavra boa me convidando para desviar o olhar para ti e ser satisfeito. O meu coração almeja atender, mas o pecado tem obscurecido a minha visão, de modo que te enxergo, mas indistintamente. Dá-te o prazer de me purificar no teu sangue precioso e torna-me puro por dentro, de modo que eu possa, com olhos descobertos, fixar o olhar em ti todos os dias da minha peregrinação. Então estarei preparado para contemplar-te em pleno esplendor, no dia em que surgires para seres glorificado nos teus santos e admirado em todos que creem. Amém. Deus abençoe. Bom domingo.